Olá, gente, aqui é o professor Luiz com uma questão de física, a parte aqui de eletrodinâmica. Nessa questão, que foi cobrada pela Unicentro 2015, eu tenho um circuito e quero saber qual é a corrente elétrica que está circulando por esse circuito. Então, você vai ter que analisar e verificar que nesse circuito eu tenho uma associação de resistores, né, em série em paralelo e uma fonte de tensão de 140 volts. Então você vai ter que analisar para poder encontrar qual é essa corrente. Então, primeiro a gente vai calcular a resistência equivalente para esse circuito, né? A gente vai encontrar uma resistência que vai ser equivalente a essa quantidade aí de resistores que a gente vê, né? Tem 6 resistores e a gente vai encontrar uma resistência que vai servir para a gente calcular a corrente elétrica, vai substituir esses 6 resistores aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses 4 resistores aqui e fazer uma análise inicial para a gente encontrar a resistência equivalente e depois fazer a resistência equivalente com os 2 resistores que estão aqui fora. Então, esse resistor de 35 ohm está em associação em série com esse outro resistor de 35 ohm. Então, aqui você vai ter inicialmente uma resistência de 70 ohm para esses 2 resistores que estão em série. Então, aqui eu poderia ter uma substituição, né, por um resistor de 70 ohm. E embaixo, aqui eu teria um de 70 ohm e aqui embaixo eu vou ter também uma associação em série que vai dar um resistor de 70 ohm. Então, esse soma com esse vai dar 70, 35 vai dar 70 também. Então, você tem aqui uma associação agora em paralelo, né? Você tem a substituição desses 4 resistores agora por 2 resistores em paralelo. Quando a gente tem resistores em paralelo de valor igual, basta você dividir pela quantidade de resistores. Então aqui eu posso substituir, né, por um resistor de valor 35 ohm, que é a metade do valor 70, né, para os dois aqui. Então você tem a substituição desses 4 resistores por apenas um de 35. Então agora eu vou ter um circuito, né, com 3 resistores apenas, que a gente vai ainda tentar substituí-los por apenas um resistor, que é o resistor equivalente. Então eu tenho aqui um resistor 35 que a gente encontrou, 35 ohm. Esse outro resistor é o de 25 e esse outro aqui de baixo é o resistor de 10 ohm. E aqui a fonte de tensão de 140 volts. Então, eu posso substituir esses 3 resistores por apenas um resistor, fazendo a soma, né, de 35 com 25 com 10, um resistor de apenas 70 ohm. Então, aqui eu vou ter um resistor de 70 ohm, que é o resistor equivalente para esse circuito. E aqui a minha fonte de tensão de 140 volts. O sentido convencional da corrente, né, o sentido do negativo, que é o menor tracinho aqui, para o positivo, né? Sentido convencional. Então o circuito vai estar girando aqui nesse sentido, tá? A corrente elétrica está passando nesse sentido aqui. O sentido real é o sentido inverso, né? Os elétrons correm do positivo, entram no positivo e saem do negativo, mas o convencional é a corrente elétrica entra no negativo e sai no positivo. Você tem a resistência equivalente, você tem a fonte de tensão, e então você vai aplicar agora a primeira lei de Ohm, né? Que a tensão vai ser proporcional à minha corrente elétrica. Essa é a primeira lei de Ohm. Então você tem aqui um valor de tensão de 140 volts, uma resistência equivalente de 70 ohm, e agora você vai encontrar qual é o valor da corrente elétrica pela primeira lei de Ohm. Então a tensão pode ser U ou V, é diretamente proporcional ao produto da resistência pela corrente, né? Quanto maior a tensão, maior a corrente. Quanto maior a corrente, maior a tensão. Então aqui o valor de U é igual a 140
O valor de R a gente encontrou 70 e o valor de I, que é o que a gente quer encontrar. Passando 70 e está multiplicando, dividindo, o I vai ser 140 dividido por 70. Então a minha corrente vai ser de 2 amperes. Essa é a corrente que está circulando aqui. O sentido convencional, né, ela vai entrar no negativo e vai sair no positivo. Ela vai percorrer esse circuito e aqui ela vai se desdobrar, né? Ela vai se dividir para cima e para baixo de valores iguais, né? Já que aqui eu tenho uma resistência igual ao de baixo, 70, então aqui vai se dividir em 1 ampere e 1 ampere. E aqui vai voltar e vai somar novamente os valores de 2 amperes. Então você tem a resposta para essa questão e uma corrente que vai percorrer o circuito de 2 amperes. Tá? Essa foi a dica para vocês. Uma questão aí da Unicentro 2015 e a gente volta com outro vídeo com outras dicas aí de física.